Eu fazia muita pergunta, que da onde que surgiu essa vontade de, pô, quero prosperar, quero não sei o quê. Quando eu falo produtividade, é algo que você se sinta útil. Não tem plano B, nunca tem. Se você só tem um plano A, você tem que fazer acontecer. Eu não sabia o caminho, mas eu sabia o que eu queria. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando pra você encontrar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, de uma maneira que elas se posicionam. Eu também testei hoje. Tudo bem? Você Tá tá bem? beleza? Tudo jóia? Bom te ver, Renato. Beleza, cara? Senhoras e senhores, estamos mais um Link on the Road aqui hoje. Convidado de hoje, Pyong Lee. Opa! Pyong, E aí? muito obrigado pelo tempo, Que cara, isso, de, prazer estar de com pegar vocês. essa carona com a gente. Obrigado mesmo. Prazer, obrigado pelo convite aí, pela carona. Estamos indo para São Paulo e nem vou precisar dirigir hoje, que maravilha. Pyong, vamos começar aqui. Imagina, a turma te conhece já. Conta um pouquinho da tua história, acho que pra botar todo mundo na mesma. Cara, eu comecei, sou coreano, meus pais, meus avós vieram pra cá, então sou a primeira geração que nasceu no Brasil. A gente passou por muita dificuldade financeira, comecei a trabalhar cedo, perdi pai e mãe cedo, minha mãe abandonou a gente. E depois meu pai faleceu 3 anos depois, por causa de depressão, aí entre a causa da saúde mental. Você tinha quantos anos? Eu tinha, quando meu pai faleceu eu tinha 12. 12? Poxa E vida. aí quando minha mãe foi embora eu tinha 9, tava com 2 irmãos pequenos. E aí, por causa disso que tem essa missão hoje, esse propósito em relação à saúde mental, contra a depressão, ansiedade, mal do século. Então, aí como que chegou nisso, né? Toda a história. Mas depois comecei a trabalhar cedo, com 12 anos de idade, passei por vários empregos, office boy, trabalhei em copiadora. E aí eu comecei a fazer cartão de visita e tal, e comecei a trabalhar com minha família quando bateu uma crise e acabou pesando demais dentro da loja que meu tio tinha. Então eu fui criado pelo meu tio, pelos meus avós. E cara, foi sempre muito ruim, chato, porque a vida era uma bosta, eu achava que ia ser aquilo pra sempre. Teve uma época que eu trabalhava 13 horas por dia, dormia 3 horas e fazia faculdade à noite. E fazia uma faculdade que eu não curtia, que eu sabia que eu não ia seguir pra frente. Caramba. Então me formei em Direito. Meu tio me obrigava a tirar as coisas pra ter opção, acho que na vida, porque ele não confiava muito em mim. Eu sempre quis dançar break pra chamar atenção, então eu dançava break, fazia apresentação na escola. Subia no palco, gostava de chamar atenção, era uma carência mesmo de atenção mesmo. Mas é isso, passei da dança e vi que a mágica chamava mais atenção. E a mágica, depois de um ano eu fui pro programa do Silvio Santos. Um dia você resolveu ser mágico? Você viu? Cara, alguém? é que eu comecei a ver vídeo e comecei a ver um cara que um dia resolveu fazer uma mágica na escola. Aí eu falei, caraca, mano, isso chama muito mais atenção e de qualquer público. Você fez um cara de fora? Não, fez? um cara da minha sala fez alguma coisa, uma coisa boba, só que aí despertou uma chave. Eu falei, cara, muita gente se interessa por mágica e interessa mais público do que uma dança. Por exemplo, eu ficava de ponta cabeça, nem todo mundo acha legal, acha diferente. Tipo, pô, o cara consegue pular com uma mão no chão, eu pulava 100 vezes com uma mão no chão. Você tá brincando? Equilibrado de num braço só, de ponta cabeça, de um braço só, louco. então, pulando equilibrado. Só que aí tinha gente que falava, nossa, caramba, que louco, e tem gente que fala assim, parece um macaco doido pulando num pátio da escola. Então a mágica começou a ser algo muito mais interessante pra mim. Aí eu comecei a praticar, respirava mágica 24 horas, cara, era no banho, era no ônibus, era no metrô, perdia moeda, carta no meio do vão do trem, no esgoto. Eu pegava baralho de plástico só pra treinar no banho, ou seja, eu respirava 24 horas, eu me dediquei muito. E aí que me levou à televisão, e aí eu pisei no palco do Silvio Santos pela primeira vez, quando eu vi o SBT, a estrutura de televisão, eu falei, caraca, velho, é isso que eu quero. Muito É esse legal. meu objetivo, ser famoso. E não era nem a mágica em si. Queria ser famoso. Coloquei na cabeça, cara, vou ser famoso e trabalhar em televisão. E, cara, eu tinha certeza que ia dar certo. É muito louco, porque tinha algo na minha cabeça que eu falava, é isso, plano A, não tem plano B, nunca tem. Porque você dispersa energia, porque você acha que tem um plano reserva e se você só tem um plano A, você tem que fazer acontecer. Não tem conflito. Não tem conflito, porque aí você fica, não, porque se não der certo, eu viro advogado. Não tem essa. E pra mim era plano A e vai dar certo, eu tenho certeza. Eu não sabia o caminho, mas eu sabia o que eu queria. Então aí eu fui seguindo a televisão, fui participando em programas de TV, em várias emissoras. Fui participar em todas as emissoras, fui Se Vira nos 30, o Faustão eu ganhei. Fui no Ratinho, ganhei uma moto. Eu fui na Hebe, quando ela tava na Rede TV. Cara, eu fui em
todas as emissoras possíveis e imagináveis. Isso ainda como mágico, você não fazia Isso ainda hipnose como mágico, e nem na internet. A internet não existia. Existia, mas era internet de escada, IG. Eu lembro bem. E aí mágica virou a minha vida 24 horas. 24 horas sim, no tempo livre. Que eu tinha que me ferrar de trabalhar, estudar, dormir pouco. E dali surgiu a vontade na televisão de, cara, quero ser famoso. Só que a televisão, pra mim, era algo complexo, porque mesmo que eu tivesse tido a chance de entrar e ainda ser contratado durante um ano como assistente de palco e mágico, um personagem lá no SBT, no programa Qual é o Talento, cara, não sabia qual que era o esquema. Você fala, cara, que mundo louco, como é que eu entro? Como é que eu posso virar apresentador? Tem que fazer alguma faculdade? Tem que estudar? O que é? Não sabia de nada. É alguém que te indica? Então, aí eu era um ignorante total, porque o ambiente que eu vivia também era sempre de escassez, crença limitante, dívida, comportamentos negativos em relação a... Cara, pra você ter ideia, empreendedorismo, hoje parece na nossa bolha uma palavra comum. Eu só fui ouvir essa palavra e saber o que era com 22 anos. Poxa. Com 23, ou seja, o ambiente que você convive não é tão óbvio algumas coisas. E aí, dali na televisão eu falei, cara... Começou a cair os convites, participação, porque tudo é ciclos, né? Pô, tá em alta, convida, já foi demais, já enjoou, abaixa. Aí eu comecei a olhar pra uma nova tendência, que era a internet. Eu falei, caraca, velho, tem um monte de gente não, né? Na época era 1 ou 2 ficando famoso por causa de vídeo no YouTube, saindo em revista. Aí eu falei, esse pode ser um caminho. Isso é o quê? 2015? 2012. 12, pomba. Cara, você já olhou a internet aí? Já olhei. Comecei a estudar 2012, porque 2012 aconteceu um fenômeno que você deve lembrar, que foi o Gangnam Style. O vídeo mais estourou contagem de visualização do YouTube. Opa, Gangnam Style. 1 bilhão de visualizações. Eles tiveram que reprogramar, deu um bug ali por causa da contagem. Que era coreano também, né? Coreano. E aí eu falei, cara, olha o poder que a internet tem. E aí começou essa onda de youtubers, não sei o que. Eu falei, cara, isso pode ser um caminho. Aí fiquei fritando na cabeça. 2013 resolvi começar um canal. Falei, pô, então já que na televisão não dá pra criar espaço, oportunidade, não sei como fazer isso, eu vou começar a criar conteúdo na internet que tem uma autonomia mais minha, né? Eu sou mais depende mais de mim do que de outras pessoas. Do zero, como você gosta de falar. Do zero. Não, do negativo, né? Comecei minha vida adulta com mais de 6 dígitos em dívida. Comecei do negativo, imagina. Zero estrutura familiar, divórcio das duas partes, meu tio e meu pai. Aí meu pai faleceu. Aí meus avós não falavam direito português, mas ralavam de trabalhar. Então zero estrutura, zero incentivo. Imagina assim, a esperança de toda pai e mãe é que o filho faça faculdade, senão você não vai dar certo na vida. E aí minha cabeça era essa, cara, eu vou ter que fazer faculdade, sou obrigado a fazer, mas aí tinha esse sonho e objetivo de, cara, quero trabalhar com algo que eu gosto, a vida é uma merda, não é possível que eu vou morrer desse jeito e que vai ser uma porcaria pro resto da vida. E persisti, né, no objetivo mesmo, cara, já fui suspenso da escola só por ter um baralho na mochila. Aí meu pai, quando eu falo meu pai, é meu tio, que ele me criou, então a gente chama de pai. E aí meu pai, ele rasgou os baralhos, queimou minhas coisas, jogou fora. Cara, foi assim, zero apoio nem dos avós, mas quem sustentou assim com muito carinho, afeto, parte espiritual, emocional foi minha avó. Ela foi um pilar central assim da família, tenho muito apego com ela e meu avô. E aí eu fui levando. São vivos ainda os dois? Sim, estão na Coreia. Com mais questão de fé, sabe? Uma fé que eu herdei assim um pouco e aprendi com a minha avó. Porque, cara, podia ser a pior situação do universo. Ela tava sempre com esperança, com fé, orando, suportando, tendo resiliência. E isso eu aprendi muito com ela. E aí o YouTube 2013, fiz o canal, não sei o que, conflito em equipe. Aí já tinha escolhido sócios errados. Muito empreendedor tem problema desse, né? Até em coisas básicas, como um canal de YouTube, a gente consegue tirar lições que depois eu evitei e consegui melhorar. Então a gente juntou 5 pessoas, criamos um canal, depois 6 meses deu conflito, não sei o que, fulano pegou a senha do canal, cancelamos o canal, não sei o que. Ou seja, em 6 meses quebramos nosso primeiro empreendimento. Aí, como era a minha única esperança, o canal tava indo bem até 40 mil inscritos em 6 meses. Eu tô falando de 2013. 40 mil inscritos em 6 meses. 6 meses, 2013 era nada. Cara, como se 40 era mil mato. Não, como se hoje você fizesse 400 mil inscritos em 6 meses. Ali, como eu tinha esperança, surgiu uma luz de esperança de um caminho, puta, afundei. Tava quase finalizando a faculdade, afundei em processo depressivo em janeiro de 2014. Você? Aí fiquei meses
num processo bem trash, assim, bem lixo. Mas bem reflexivo, lembrando do passado, vendo sem esperança pro futuro, dependendo de mesada da minha avó de 70 anos. Então, cara, em algum momento deu um insight, tipo, cara, eu já fiz uma vez, eu vou corrigir os erros e vou fazer de novo. Claro. E eu comecei do zero em maio de 2014, e é esse canal que hoje tá com 8.200.000 inscritos, tá com acho que 500 milhões de visualizações. Quando aparece a hipnose, Pyong? Porque Cara, você tá lá de mágico, daqui a pouco canal do YouTube, início de mágico. 2016. Final de 2015, eu fui fala. contratado pra fazer uma publicidade do filme Truque de Mestre, já viu? Truque de Mestre, já vi. E aí eu vi o filme. Que tem muita carta também. Tem né? mágica. É mágica mesmo. É muito né? louco esse É filme. muito bom. E aí tinha hipnose, só que aí na época eu tinha a mesma percepção que todo mundo. Eu falei, hipnose, pô, que isso? É mentira, é combinado, é coisa do capeta. É um preconceito que geral tem. Só que eu falei, pô, eu conheço um amigo que faz hipnose. Eu vou chamar ele pra gravar o vídeo junto. Eu faço a parte de mágica, aí eu fiz umas mágicas, grandes ilusões, mágica com carta, mágica na rua. Quais eram as hipnoses que eles faziam ali? Não, era coisas, experiências divertidas que eu mostro com artistas também. O cara esquecer o nome, o cara alucinar, ver coisa, deixar de ver coisa, começar a rir, chorar, Sim. começar a sentir, cara, alteração de percepção de realidade total. E eu fiquei curioso, aquilo me deixou encucado. Eu falei, caraca, que coisa louca, né? Isso aqui tá mais legal que a mágica, você pensou? Não foi mais por curiosidade. Sim. No sentido de, cara, o que é isso? Por que isso tá acontecendo? E como isso funciona dentro da cabeça? Aí gera um estalo que eu falei, cara, quero aprender por curiosidade. Não era pra virar a minha vida. Hoje é praticamente pelo que eu sou mais conhecido, meus negócios, tudo é em volta desse universo. Não da hipnose, mas tô falando do cérebro e da mente humana. Perfeito. Saúde mental. Mas fui aprender com esse cara que gravou o vídeo comigo. Fiz o primeiro treinamento em fevereiro de 2016. E em 2016 eu aprendi, só que aí no treinamento o cara falou, esse pedacinho que vocês viram da hipnose de uma forma divertida, esse passo a passo, na verdade é um universo totalmente diferente quando a gente fala de tratamento de doenças, crenças, problemas pessoais, emocionais. Aí ele fez uma terapia ao vivo. Nossa, aí minha cabeça explodiu, cara. O cara em 2 horas resolveu o problema do cara, timidez, ansiedade. 2 horas o cara tava zerado. Com hipnose? Com hipnose, hipnoterapia. Eu falei, cara, não é possível. Aí fui atrás de tudo, cara. Comecei a mergulhar. Então 2016, 17, 18 virou o ano dos treinamentos. Só que é muito louco, porque eu sempre abordei e fiz puta, que não sei como posicionar, por quê? Porque eu era criador de conteúdo, influenciador, youtuber. Aí, mas eu era especialista num determinado assunto. E aí eu fui lançar um treinamento, só que não tinha case de tipo personalidades públicas ou criadores de conteúdo lançando produto e vendendo. Perfeito. Então fui fazendo testes e entrando no universo, cara. Aí uma hora eu tava com a galera do marketing digital, outra hora eu tava com a galera de startups, Thales Gomes, Bruno Nardon. Aí uma hora eu tava em Israel com o Nardon, com a Muripinho, com o Alfredo Soares. O Pyong, o quanto a turma ia atrás do curso de hipnose para fazer fenômeno, o quanto ia para realmente virar um hipnoterapeuta para tratar? Cara, pra você virar um profissional, era muito taxa assim, tipo, pra digital era só pra pessoa adquirir conhecimento. Então a formação online não era pra virar um profissional. Era pra você adquirir conhecimento, usar auto-hipnose, reprogramar coisas, entender melhor sua mente. Como é que funciona a hipnose? Projeto. A hipnose é uma ferramenta, né? Então, é uma ferramenta que se comunica diretamente com o subconsciente. Então existe uma parte subconsciente que é a 96, 95% da nossa mente e 5% mais ou menos é consciente. Então essas partes inconscientes a gente não acessa de forma proposital e controlada no dia a dia. Tanto que muita gente tem descontrole, tem fobia social, timidez, problemas socioemocionais, explosão de raiva, compulsão alimentar, rói unha, fica nervoso, ansiedade, toque. Então tudo isso está no inconsciente programado. E a hipnose ela consegue acessar e achar o caminho desse labirinto para acessar a parte interna e poder reprogramar, poder instalar coisas, poder remover coisas, tratar problemas do passado, ver de onde que surgiu, como surgiu, por que uma pessoa é tímida, outra não é, por que uma pessoa tem esse vício de cigarro, outra não. Então é muito interessante. É como se fosse o software. A gente tem o código-fonte, a gente acessa o código-fonte do software. É muito boa, eu acho. Porque, cara, a gente tem uma programação que cada experiência vivida é uma linha de código gerado ali dentro. É isso? É isso, e basicamente. você consegue voltar e desprogramar aquilo, apagar uma linha. Tá dando um bug. É isso, tá dando um bug.
Então tá mal programado. A hipnose é poderosa para tratar ferramentas e reprogramar crenças do passado. Aí você precisa avaliar o presente e também o futuro. Aí você precisa ajustar esses níveis neurológicos que a gente fala. O ambiente, ele vai gerar comportamentos, que gera habilidades, também crenças e valores, e tem a ver com a sua identidade. Aí tem um nível que tem gente que coloca, não coloca propósito. Então se tá desregular e disfuncional, você não consegue avançar e ter o resultado que você quer. E aí eu preciso ajustar o ambiente do cara. E aí tem outros fatores que a gente tá colocando também em conta aqui. O cara acha que o problema é emocional, na verdade o problema é químico do corpo, é o cérebro, são os neurotransmissores. Aí o cara não se alimenta bem, o cara não faz exercício, e o cara dorme mal, e o cara quer ter uma saúde mental. Aí o cara que dorme bem, mas não se exercita porque acha que exercício é uma merda, ou não dá prioridade pra saúde. Sendo que o exercício físico em si não é porque vai te deixar mais saudável, porque essas pessoas não sabem de fato o que está por trás disso. O exercício físico é a única atividade que libera os 4 hormônios da felicidade. Aquele DEOS, D-E-O-S, dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina. Eu achei muito legal na sua live quando você fala, eu não gosto de ficar lá fazendo exercício, não sei o quê. Qual que foi a forma que você usou? Porque o conhecimento é o que você introduziu aí. Todo mundo sabe que precisa, por muitas vezes tem um desafio. Você tinha o seu desafio pessoal, né? Como é que você resolveu essa parte da atividade física? Cara, primeiro que eu tenho uma performance tipo 100 vezes maior quando eu faço algo que eu gosto. Então quando eu falo de atividade, por exemplo, futebol. Os caras jogam 1 hora, tá morto. Eu jogo 2 horas e meia e quero jogar mais 4 horas. Então é um negócio que me dá prazer, me sinto produtivo. É como se fosse 2 processos do cérebro que equilibram a felicidade de uma pessoa. Então existem 2 réguas. Existe o prazer e a produtividade. Quando eu falo produtividade, é algo que você se sinta útil. Então uma pessoa que só vive de prazer, ela pode afundar num processo depressivo ou de inutilidade. Cara, eu me sinto inútil. Por exemplo, uma coisa que dá 0 prazer pra mim, lavar louça. Qual que é a produtividade pra mim? Cara, você acredita que eu gosto de lavar louça? Não, então, pra você é prazeroso. Só que pra mim é 0. Produtividade é 1. De 0 a 10 nas 2 réguas. Só que exercício físico, academia, prazer é 0 na academia. Movimento repetitivo inútil. Pra mim é 0. Produtividade, eu sei que eu tô cuidando da minha saúde, vai ser 3. Só que aqui que eu criei o processo, aí é falando de conhecimento e estratégia. Boa. Eu comecei a botar o fone e escutar livro. Audiobook. Aí o que aconteceu? Meu prazer aumentou para uns 4, 5 aceitável, só que a produtividade fazendo academia foi para 8. Esse estudo da mente que você faz, além de ser muito legal e gerar conhecimento para você passar para as pessoas, deve gerar uma reflexão interna muito grande, de você ir aprendendo com você mesmo coisas novas que você vai se descobrindo. O que você sente que você mais mudou em você mesmo nesses estudos? Sempre foi uma constante evolução, passo a passo, perceber que eu já fazia estratégias e coisas mentais que depois eu aprendi só a mapear e traduzir. Ordenar. Só que de forma empírica, vivenciando, criava estratégias para ter mais inteligência emocional, mais reflexão. Eu fazia muita pergunta, que da onde que surgiu essa vontade de, quero prosperar, quero não sei o que. Às vezes a pessoa fica estagnada naquela vida e tá ótimo, tá bom, ou tá ruim, mas não sabe como sair. Mas eu questionava muito. Então, por exemplo, a gente basicamente é resultado das perguntas que a gente faz internamente. Eu falo, cara, como eu faço isso? Como eu posso ser mais rico? Como eu posso realizar meu objetivo? Como eu posso realizar meu sonho? Para equilibrar, que é algo que a neurociência... Por exemplo, a pessoa fala assim, quero ser mais feliz. Tá, mas o que é ser feliz para você? Agora falando sobre com a neurociência mesmo. Existem 2 processos no cérebro que acontecem e que trazem equilíbrio de felicidade, neurocientificamente falando, para uma pessoa. Só que aí tem um gráfico, uma pesquisa interessante feita em vários países que mostra que dos 18 anos é o pico de felicidade e nos 50 anos é a pior fase de todas. Só que magicamente, entre aspas, magicamente, acontece uma subida dos 50, começa a subir numa crescente espelhada dos 18. Então, com 18 anos começa a cair, com 50 anos é o pico mais baixo do vale, sobe, e com 80 anos a pessoa está no mesmo nível de 18. Então, depois quando você chega na vida adulta com 50, o que acontece? Uma reflexão, alguma virada de chave, que a pessoa fala, cara, olha a idade, desperdicei tempo, só me estressei a vida toda, não sei o que. Aí começa a pensar em novas coisas, aprender novas coisas, realizar os sonhos. Aí tem essa vivência de filhos, neto, e começa a ter outra vibe, tem uma girada ali que a média faz com que
busque o eu projetivo novamente. Perfeito. E o eu experiencial. Me fala do teu projeto, quem que você quer formar, o que você quer fazer exatamente, o que você pode falar, Cara, claro, do que vai acontecer. A gente tá já bem avançado, como eu disse, a gente quis formatar do zero uma nova área, uma nova linha de conhecimento, uma nova linha de terapia. Qualquer ser humano pode fazer parte. A gente praticamente quer trazer como se referência em mente humana. Quando a gente fala de mente humana, o ser humano em si, coisas básicas e importantes que a gente deveria ter aprendido dentro de casa, no ensino fundamental, médio, faculdade, mas que não ensinam nada, absolutamente nada do essencial e necessário. Então a gente quer trazer isso de forma simplificada e fácil, acessível. A gente vai ter vários formatos, mas o anúncio oficial, a gente não vou falar mais detalhes, mas a gente também vai formar pessoas que querem se desenvolver, as pessoas que querem trabalhar nessa área, ajudando outras pessoas. A gente já tem muitos profissionais espalhados pelo Brasil atuando dessa forma, mas a gente está indo para outro patamar e profissionalizando ainda mais, assim, dando mais opções e abertura para as pessoas. Então, Muito legal. esse é um dos projetos e outro que a gente lança em maio, mas já está tudo numa fase mais avançada, mas isso aí é história para depois, porque maio ainda... Aquele dia a gente falou você estava falando de escola pro Jake, etc. E se você pudesse colocar uma matéria ou duas matérias aí... Esse assunto é muito bom, velho. Na escola atual, no ensino fundamental, que matéria você colocaria? Ou quais temas você colocaria que a escola não aborda e que você fala, puxa vida, isso aqui fosse abordado, o ser humano que estudasse ali viveria tão mais fácil? Inteligência socioemocional, que envolveria autoconsciência das emoções, autogestão, empatia e habilidade de relacionamento. Ou seja, envolve também comunicação. Cara, se ensinasse metade do que o Dale Carnegie, um bom livro. Como fazer amigos e se influenciar ensinasse pessoas. metade do que tá naquele livro... Aliás, tá aí, a gente podia fazer uma matéria eletiva na link do Dale Carnegie, só desse livro do Dale Carnegie. Carol, anota aí para o nosso People Skills. Aí. Eu sei que a gente já tem isso meio na link, mas não, mas tinha que ser uma matéria eletiva isso aí, bem falado. Para as crianças. Cara, e outra coisa, são características, por isso que eu escolhi como fazer amigos e influenciar pessoas. Finanças, não tão cedo, né? Tô falando, mas até no fundamental, a lidar com o dinheiro, a enxergar o dinheiro, falar sobre questão de ensinar coisas básicas como crenças, um pouco sobre a mente, sobre como que funciona, o que passa dentro da sua cabeça, como lidar com os problemas, dar mais estratégia e recursos. Eu acredito, assim, óbvio, isso é um debate muito grande, tem gente que concorda, tem gente que não, mas precisaria passar por uma reformulação completa a questão da base do ensino tradicional. Eu acho que tem muito tempo, 18 anos, muita parte disso é desperdício. O ensino tradicional nasceu na Revolução Industrial para formar peão de fábrica, pessoas para encaixar em determinados lugares, repetição, decorar, para que a pessoa possa repetir aquele processo e não errar, não falhar naquele papel dele. Então, decora. Só que, cara, pra que eu preciso saber sobre Alto da Barca do Inferno ou Iracema passar no vestibular pra estudar medicina? Ou Dom Casmurro? Por quê? Eu comprei 80 livros nos últimos 2 anos. Eu não li 4, 5. Por quê? Como é que eu vou lutar com uma programação dentro da minha cabeça que eu peguei ódio e raiva de leitura na escola? Na infância e na adolescência, que a gente era obrigado a ler, ser avaliado por isso, ficar de recuperação, tomar bronca, ainda ter que passar no vestibular sabendo um monte de coisa aleatória que você nunca vai usar na tua vida e que não faz relevância nenhuma. O brasileiro lê em média 0,8 livros, não lê um livro por ano. Caramba. Contra 8 nos Estados Unidos. E eu também tenho um desafio, tipo, eu li na base mas drena a minha energia. Porque não é aí eu criei esse hábito, a disciplina. Só que dói. Aí o que eu descobri? É muito mais fácil ouvir o livro. E aí eu comecei, aí só esse último mês, ano passado devo ter completo os livros 2, 3. Só esse último mês eu li 4, ouvi 4. Só que o que eu tenho feito? Alguns eu ouço e alguns eu bato o olho no livro e vou ouvindo em velocidade 3. Isso é legal também. Ou seja, quando eu quero grifar eu pauso e grifo. Mas tá muito mais fácil, então são estratégias que funcionam para cada pessoa. Tiong, última mensagem, manda aí que nós vamos te deixar daqui a 1 minuto. Não adianta você ficar ouvindo live, vendo um monte de palestra, podcast, livros, você não vai aplicar nada. Os caras lêem muito livro, tem uma obesidade mental absurda, porque
Lê, vê palestra, vê live, todo dia live, 5 da manhã, 7 da manhã, meio-dia, 7 da noite, link, gestão 4.0, faz isso, faz aquilo e não aplica nada. Faz esse exercício de prazer e produtividade. No dia de hoje. Desenha o caderno rápido de coisas principais que você faz no dia a dia, você vai perceber que tem coisas que pode eliminar, começar a fazer, parar de fazer ou fazer menos. Fazer mais, fazer menos, eliminar. Só isso aí vai ajustar e vai te dar uma paz, vai te trazer um equilíbrio para você ter mais energia para executar outras coisas. É isso, adapta para tua vida os conhecimentos e testa na prática. Muito legal. É isso. Pyong, super obrigado. Estamos aqui, tá em casa, aqui do jeito onde você queria estar. Falou pra você que vai assistir depois também. Valeu.